Então, falamos sobre o sólido, agora vamos falar de combustíveis líquidos. Os líquidos inflamáveis têm algumas propriedades físicas que dificultam a extinção do calor. Realmente é bem perigoso, inclusive, tá? Nós vamos falar isso mais adiante. Aumentando o perigo para os bombeiros, tá? Os líquidos assumem a forma do recipiente que os contém. Olha, assumem a forma do recipiente que os contém. O que isso quer dizer? Se derramados, os líquidos tomam a forma do piso, fluem e se acumulam nas partes mais baixas. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagine que isso aqui é um balde que tem a gasolina. Tá aqui, ó. Tem gasolina até aqui. Aí vem aqui, pum, meteu fogo. Tá pegando fogo aqui, ó. Ó, um fogo meio que controlado, tá? Tá aqui, tá pegando fogo, você tá vendo. Vai que de repente alguém esbarra e esse balde ele cai, né? Vamos desenhar aquele caído. Ele cai. O que vai acontecer com o líquido? Ele vai derramar, né, no chão. E o que vai acontecer? O que está escrito aqui? Ele assume a forma do recipiente, ou seja, ele estava controlado aqui, mas o recipiente dele mudou a forma, ele assumiu a forma do recipiente, que agora é o chão, tá sendo, né? Foi derramado pelo chão. Então, se ele derramar, espalhar para cá, o que vai acontecer? Olha o perigo, né, do líquido inflamável. Tá joia? Bom, só para facilitar o entendimento de que o líquido ele toma forma, né, do que os contém. Então imagine que tem fogo, né, na superfície. Vamos imaginar que isso aqui é um líquido inflamável, existe fogo aqui na superfície, né, somente que um fogo controlado. Aí vai o bombeiro fazer a extinção desse incêndio, de repente ele dá o azar de ele faz algum procedimento que esse recipiente caia. Então vamos imaginar aqui, ó, caiu. Olha, então dá para notar que um fogo que estava controlado agora está totalmente fora de controle, porque ele toma todo o ambiente aqui desse formato. Então, o fogo estava controlado aqui. Agora ele está completamente descontrolado em uma extensão bem maior. Tá joia, pessoal? Tomando como base o peso da água, cujo litro pesa 1 kg, classificamos os demais líquidos como mais leves ou mais pesados. É importante notar que a maioria dos líquidos inflamáveis são mais leves que a água e, portanto, flutuam sobre esta. Outra propriedade a ser considerada é a solubilidade do líquido, né? Ou seja, sua capacidade de misturar-se à água. Os líquidos derivados do petróleo, conhecidos como hidrocarbonetos, têm pouca solubilidade, ao passo que líquidos como álcool, acetona, conhecidos como solventes polares, têm grande solubilidade, isto é, podem ser diluídos até um ponto em que a mistura solvente polar mais água não seja inflamável, né? Temos líquidos inflamáveis que flutuam, né, sobre a água, né? Eles ficam na parte de cima. Então ele pode de repente pegar fogo daqui, lembrando que aqui tem água, né? Então o bombeiro tem que tomar cuidado. E temos também o líquido, né, que tem a solubilidade melhor, no caso aqui do exemplo do álcool. Então tá pegando fogo aqui. Então existe duas maneiras. Você pode completar de água aqui, é misturar água junto desse líquido, ou seja, ele vai ser diluído e vai deixar de ser inflamável. Tá joia? A volatilidade, que é a facilidade com que os líquidos liberam vapores, também é de grande importância, porque quanto mais volátil for o líquido, estamos falando do líquido ainda, quanto mais volátil for o líquido, maior a possibilidade de haver fogo ou mesmo explosão. Chamamos de voláteis os líquidos que liberam vapores a temperatura
menores que 20 graus Celsius. Vamos dar exemplo então? O que é um líquido volátil, né? Líquido volátil, a gente pode tomar por base, tá aqui o recipiente. Vamos supor que aqui tem gasolina. Tem uma tampa aqui. Tá tampando, a gasolina está aqui, né? Quietinha na dela. Mas se eu destampar isso aqui, o que vai acontecer? A gasolina vai fazer o quê? Ela vai, né? A gente até consegue enxergar um pouco, olhando de longe, um vapor saindo aqui. Ou seja, ela libera vapor a temperatura menores que 20 graus. Ou seja, é um líquido volátil. E esses líquidos voláteis são perigosos porque qualquer centelha que tiver aqui automaticamente pode causar uma explosão ou pode pegar fogo no recipiente, né? Diferente de líquidos não voláteis. Por exemplo, temos, né? Eu não vou colocar o líquido, o diesel S10, o diesel comum. O S10, né? Parece que tem um pouquinho, é um pouco mais volátil. Mas o diesel comum, você até consegue sentir o cheiro dele, mas ele não desprende vapor assim como a gasolina. Ele está quietinho aqui na dele, tá? Tá quietinho aqui na dele. Então, dependendo, você pode até acender um palito de fósforo aqui e mergulhar ele aqui, que ele não vai pegar fogo, né? Já cansei de fazer isso na prática com alguns alunos. Então, eles viram na prática, tá? Ele não pega fogo, a menos que jogue um pouco de gasolina aqui, né? Põe fogo na gasolina, que a gasolina vai esquentar o diesel, que né, sucessivamente vai incendiar ele. Aí sim, tá? Aí o diesel já não é um líquido volátil. Tá joia? Então, só para distinguir a diferença do líquido volátil, né, o que desprende gás, que pega fogo com facilidade, e o líquido não volátil. O óleo de cozinha, por exemplo, não é um líquido volátil. Né? Você pode acender o fósforo ali, jogar no óleo que também não pega fogo. Tá joia? Espero que tenha entendido. Voltando ao assunto aqui do combustível gasoso, né, temos aqui um exemplo do GLP, gás liquefeito do petróleo. Né? Os gases não têm volume definido, tendendo rapidamente a ocupar todo o recipiente em que estão contidos. Se o peso do gás é menor que o do ar, o gás tende a subir e dissipar-se. Mas se o peso do gás é maior que o do ar, o gás permanece próximo ao solo e caminha na direção do vento, obedecendo os contornos do terreno. Vamos lá. O que vocês acham? O GLP aqui, ele é mais leve ou é mais pesado que o ar? Quem pensou que ele é mais leve, errou. Ele é mais pesado que o ar. Ou seja, se ele vazar, ele vai, vou desenhar aqui, pronto. Se ele vazar, o que vai acontecer? Imagina que ele está vazando. Em vez de ir lá para cima, o que vai fazer? Ó, ó, ó. Ele vai permanecer aonde? Ó? Ele vai para as partes baixas. Ele vai ficar concentrado nas partes baixas. Aí aqui, o que é isso aqui? É um bueiro. O que vai acontecer com o bueiro? Ó, ó, ó. Ó o gás, ó, indo pro bueiro. E vai embora. Então, por isso que às vezes você, o bueiro explodiu, não sei o que, noticiário do bueiro explodiu. Então, pode acontecer que pode ser um GLP, né? Então, ele se concentra no chão. Antigamente tinha muita geladeira, né? Antiga, que tinha aquele perigo. Vamos pensar que aqui é uma geladeira. Como seu motor fica aqui embaixo, né? E toda vez que liga, pode acontecer que dá uma centelha. Então, olha o perigo, né? Olha o perigo que as pessoas às vezes desconhecem bastante, né? Aproveitando aqui, né?
falando do GLP, vamos falar um pouquinho da característica, tem coisas bem importantes aqui, tá bom? Eu vou ver se eu mando a filmagem para vocês. Pode observar no GLP de vocês, aqui ó, próximo a esse plug fusível aqui, ó, tem um parafusinho. Tem um parafusinho. E esse parafusinho nada mais é que a válvula de alívio dele, né? Estilo panela de pressão, né? Panela de pressão também tem uma válvula. Então, o que essa válvula nos beneficia? Caso, né, venha pegar fogo na casa, né, e atingir o bujão, ele logicamente vai aquecer, porque esse plug fusível que a gente chama, ele tem um componente que ele derrete aproximadamente 70 graus Celsius, ou seja, ele abre aqui, ó, ele abre a pontinha dele aqui, e o que vai acontecer? Toda a pressão interna dele vai ser expelida por aqui. Pode acontecer dar uma língua de fogo aqui, mas ele não vai se romper, ou seja, não vai explodir. Toda a pressão interna dele vai ser expelida por aqui. Por isso que normalmente o botijão de gás não explode. Pode acontecer? Pode acontecer. Né? Vai que de repente o calor é tão grande que não dá tempo do plug fusível se romper, não é mesmo? Então é isso. Então, o plug fusível que eu estou me referindo é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele fica do lado, né, onde é colocado o regulador de pressão, e ele fica exatamente aqui. Então, quando pega fogo, ele rompe esse centro dele aqui, ele rompe. Então, toda a pressão interna do botijão é expelida por ali. Beleza? Então aqui, aproximadamente 85% na forma líquida e 15% na forma de gás. Tá joia? Eita. Aqui. Vocês entenderam. Então, 85% na forma líquida, 15% na forma de gás. Então, o gás fica aqui em cima, tá? O gás fica aqui em cima. E ele não foi feito para trabalhar deitado. Então, imagina, tá aqui o botijão aqui, ó, deitado. Se a parte líquida dele está daqui para baixo, né? Ele deitado, o que vai acontecer? A parte líquida dele vai estar aqui embaixo. Tudo isso aqui vai ser parte líquida. Então, se você trabalhar com ele deitado, o que vai acontecer? Ele vai vazar aqui de forma líquida. Exatamente. Então, ele não foi feito para trabalhar deitado. Tá joia? Perfeito, pessoal? Para o gás queimar, há necessidade de que esteja em uma mistura ideal com o ar atmosférico. E, portanto, se estiver numa concentração fora de determinados limites, não queimará. Cada gás ou vapor tem seus limites próprios. Por exemplo, se no ambiente há menos de 1,4% ou mais de 7,6% de vapor de gasolina, não haverá combustão, pois a concentração de vapor de gasolina nesse local está fora do que se chama de mistura ideal, ou limite de inflamabilidade. Isto é, ou a concentração deste vapor é inferior ou é superior aos limites de inflamabilidade, tá? Mas se estiver dentro, no ambiente, por exemplo, se no ambiente a menos de 1,4, ou seja, se estiver menos de 1,4 aqui, ó, ou
mais do que 7,6 de vapor de gasolina, não haverá combustão, pois a concentração de vapor de gasolina nesse local está fora do que se chama de mistura ideal. Então, se tiver acima de 7,6 a concentração e abaixo de 1,4, não há combustão, não há explosão nesse sentido. Mas, se estiver aqui dentro, aí, meu amigo, a concentração está ideal. Espero que tenham compreendido, tá? Aí pergunta-se, mas como vamos saber se a mistura está ideal? A gente não tem como utilizar o nariz. Não, não tem como saber utilizando o nariz, né? Tem equipamentos, aparelhos para isso. É um respirador, ele dá concentração, né? A porcentagem que está naquele momento, tá? Então é para os bombeiros realmente tomar cuidado. Se tiver né, na proporção ideal, ele avisa, tá joia? Fala pessoal, finalizamos aqui mais uma aula, né, onde falamos sobre combustíveis líquidos, combustíveis gasosos. Na última aula falamos sobre combustíveis sólidos, lembrando que o combustível sólido deixa resíduo porque queima em superfície e profundidade. Isso é muito bom saber porque tá o bombeiro lá apagando fogo e ele acha que apagou, né? Aí de repente o fogo volta. Mas por que voltou? Esqueceu de fazer o rescaldo e jogando água, então tem que ter toda uma atenção. É importante ressaltar também o EPI, né? O bombeiro, logicamente, tem que estar vestido com roupa de aproximação, capa de aproximação, que é a calça e a capa, capacete, luva, né? Dependendo da fumaça, dependendo do fogo, tem que ter EPR, né? Equipamento de proteção respiratória. Combustíveis líquidos, vocês viram o risco que é, né? Quando não é tratado de forma correta, né? Você viu o exemplo que eu fiz, né? Do copo, do derramamento, ele toma forma, né? Do recipiente que isso contém. Combustível gasoso, né? Só ressaltando que o combustível líquido ele queima somente em superfície, né? Não queima em profundidade assim como o sólido, mas o líquido ele queima em somente superfície. E a queima do combustível gasoso já é uma queima completa, né? A explosão em si, né? Ele pega fogo instantaneamente, porque já está no formato de gás. Lembrando aqui do GLP, né? Ele é mais pesado que o ar. Ele, se achar um bueiro, ele vai procurar o bueiro, né? E foi falado também sobre o plug fusível, né? A segurança que ele dá, né? Com relação à explosão, né? Ele normalmente não explode porque é derretido, né? Aquela peça, plug fusível, e a pressão interna é expelida por ali, né? Lembrando aí que e o botijãozinho daquele do pipoqueiro, do lampião, né? É perigoso ou não é? Né? Ele não tem plug fusível, né? E aí? Então, na prática, quando tivermos juntos na prática, tiraremos essa dúvida. Tá bom, pessoal? E outra também, quando o bombeiro for adentrar o local com GLP vazando, né? É importante ressaltar o seguinte: não queremos, em hipótese alguma, centelha. É importante desligar o disjuntor, né? Desligar o disjuntor para evitar centelha. Dependendo da situação, tirar o coturno, porque pode acontecer o quê? De uma pequena faísca do coturno com uma pedrinha no chão. Então, olha só o risco, né? Se estiver no limite ideal de inflamabilidade, né? Que é o último conceito agora. Então, se estiver certinho ali, pode haver explosão, tá joia? Então, vamos junto aí, vamos aprofundar nos conhecimentos. Até mais.